Camaradas. Boa tarde a todos e a todas. Essa é mais uma live do PSTU aqui de São José dos Campos. Hoje nós vamos debater como defender os empregos e também os direitos dos trabalhadores em meio à pandemia e à crise econômica. Os nossos debatedores de hoje é a Ana Paula Santana, que é socióloga e pesquisadora do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, e o Antônio Macapá, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Ele é da direção estadual da CSP com Lutas e também é da direção municipal do PSTU. Então, eu começo aqui pedindo que cada um de vocês possa também fazer uma saudação aos internautas que começam a chegar aqui para assistir a nossa live. Pode ser? Vamos lá, Ana Paula, se você puder falar com a gente, fazer uma saudação. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco nessa tarde, e eu gostaria de convidar todos para esse debate num momento muito crítico que nós estamos. Nós já alcançamos hoje a marca de mais de 11 mil mortos contabilizados oficialmente, né, pelos órgãos do governo, e mais de 170 mil casos de pessoas contaminadas. Então, nós estamos diante de um problema drástico, principalmente para os trabalhadores, e fazer debates dessa maneira, contando com a participação de vocês que estão nos assistindo, é para nós muito importante, porque somente de forma coletiva nós podemos enfrentar esse momento tão dramático que nós vivemos na nossa sociedade. Oi, Ana, queria parabenizar o partido aqui de São José por estar realizando esse bate-papo com todo mundo que nos acompanha aí. Como disse a Ana Paula, a situação é muito dramática que passa o povo brasileiro nesse momento. Agora há pouco, para você ter uma ideia, acabo de receber a triste informação, né, de que os metalúrgicos da BAU em Jacareí, nesse momento, já se contabiliza 5 trabalhadores contaminados com coronavírus, e que também uma fábrica aqui da nossa região, na cidade de Jambeiro, que é a Metalúrgica Jambeiro, teve um trabalhador que veio a falecer, e tem mais 3 trabalhadores que também chega para nós a informação que estão contaminados, e bateu um desespero geral na companheirada lá, que agora pela parte da tarde nos acionaram, né, através da CSP com outros sindicatos metalúrgicos aqui de São José. Então, acho muito importante o debate nesse dia de hoje, para a gente debater um pouco não só dessa situação, né, mas sobretudo uma saída dos trabalhadores, né, para essa crise sanitária, para essa crise econômica e essa crise do emprego. Obrigada a todos. Eu queria, antes de começar as perguntas aqui do nosso debate de hoje, lembrar que a live, ao final dela, né, até amanhã, nós vamos disponibilizá-la na íntegra no nosso canal do YouTube, o PSTU Vale. Então, a gente pede também depois que vocês possam aí enviar aos camaradas, aos familiares e amigos que, porventura, não possam assistir hoje, para que também possam, né, assistir esse debate posteriormente no nosso canal do YouTube. E peço que agora, durante o decorrer do nosso debate, vocês curtam, compartilhem, podem fazer perguntas, que nós vamos tentar aqui, ao longo dessa conversa, desse bate-papo com o Macapá e com a Ana Paula, e encaminhando as perguntas, os comentários que forem ocorrendo, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, então, para a gente começar esse tema, né, novamente lembrando que nosso tema hoje é para debater a questão, a defesa dos empregos e dos direitos em meio à pandemia e à crise, eu acho que nós podemos partir de um fato que vem ganhando o noticiário aí nas últimas semanas, né? São milhões de trabalhadores que têm buscado receber o auxílio emergencial de R$600, inclusive alguns com muitas dificuldades têm se aglomerado em filas, né, na porta da Caixa Econômica para poder conseguir esse auxílio aí nesse momento. Então, eu acho que vocês poderiam comentar o que é essa situação, o que ela revela da situação do mercado de trabalho no Brasil hoje. Eu acho que, se puder, Ana, começar a respondendo, e em seguida acho que o Macapá ele pode complementar também sobre isso. Situação dramática que milhões de trabalhadores estão vivendo no nosso país
os números não dão conta de explicar, de dizer o que é a dramaticidade, o que é as pessoas têm passado, né, de concreto nesse momento. No anuário do ILAESE, nós fizemos um levantamento do número de pessoas que estão sem emprego e no subemprego, né, e nós consideramos que mais de 45 milhões de trabalhadores estão sem emprego e outros 33 milhões estão no subemprego. Então, olha, a realidade que nós temos são mais de 78 milhões de trabalhadores que estão em situação precária de trabalho ou sem condição de produzir, de trabalhar para garantir a sua subsistência, né? Então, o capitalismo faz isso, né? Deixa que essas pessoas não tenham condição de ter o mínimo para garantir a sua subsistência, o mínimo para garantir o seu direito de comer, de se vestir, de ter onde morar, de ter as condições básicas da sua subsistência garantidas. Então, nós temos hoje no nosso país, somente 45 milhões de pessoas que estão no trabalho formal, que estão trabalhando de carteira assinada. Se nós estamos considerando que mais de 78 milhões de pessoas ou não têm emprego ou estão desempregados, nós temos, em contrapartida, como que esse número do benefício emergencial revela, né, esse número que estava escondido, são 60 milhões de pessoas que fizeram cadastro pelo aplicativo, outras 20 milhões já estavam no Bolsa Família e outras 10 milhões no CAD Único. Essa soma de 96 milhões de pessoas que deveriam ser atendidas pelo benefício emergencial, desses 96 milhões, somente 50 milhões foram atendidos e 38 milhões não foram atendidos, né? Então, isso significa que essas pessoas estão buscando um tipo de resposta e se aglomerando na Caixa. Essas pessoas estão sendo humilhadas, já não tem mais o que comer, já não tem mais condição de garantir a sua subsistência por essa migalha que o governo está dando, né? Porque a média salarial da nossa população é muito mais do que isso, né? E essa migalha, além de não garantir a todos, ela não vem na hora adequada que garanta, de fato, que as pessoas tenham acesso e possam, de fato, ter a sua garantia da sua subsistência. Oi, Ana. Primeiro, isso é uma política criminosa do governo Bolsonaro. Essa humilhação que a população do nosso país está passando nessas filas, na Caixa Econômica Federal, enfrentando o sol, enfrentando chuva, enfrentando a doença, né, porque agora virou também um problema sanitário, porque as pessoas acabam se contaminando também nessas filas que estão ocorrendo, tem a ver com um problema mais político, né, que é aquilo que o governo Bolsonaro vem tentando, desde o primeiro momento fazer no nosso país, é que as pessoas voltem ao trabalho, que as pessoas saiam do isolamento social, que as pessoas voltem a uma normalidade que não existe mais, não só no Brasil, mas ela não existe mais no mundo, essa normalidade. E o governo, ele faz com que esse benefício não chegue à população exatamente porque ele pressiona para que as pessoas saiam das suas casas e façam uma ruptura com a política do isolamento social, do distanciamento social, que é o recomendado pela ciência, pelos médicos, num momento como esse. E é uma situação de crise econômica que gera um grande número de desempregos, e essa crise econômica ela é de antes da pandemia. Nós, desde 2010, 2012, no nosso país, que nós temos um aprofundamento dessa crise econômica e que isso tem significado esses números que eu apontei antes do desemprego e do subemprego, né? Então, a pandemia chega no Brasil encontrando esse quadro, que é um quadro de crise aguda, de crise profunda, né? Então, nessa situação, o que o governo tenta fazer? Tirar ainda mais dos trabalhadores e dar mais benesses aos empresários. É o que nós estamos vendo nesse cenário, né? Vamos dar um exemplo da medida provisória 936, que foi editada no contexto da pandemia.
essa medida provisória, ela prevê, né, ela permite que os empresários façam suspensão dos contratos de trabalho ou redução de jornada, fazendo uma proporção, uma redução proporcional à remuneração dos trabalhadores. Essa medida traz, né, com ela, isenção de tributos para os grandes empresários e redução de salário real para os trabalhadores. Né? No fundo, essa medida significa isso. Os trabalhadores têm seus salários achatados, né, têm seus salários, não têm a sua remuneração real, e enquanto isso, os grandes empresários têm os seus lucros garantidos, né, ou chegam até a economizar, como nós vimos alguns casos, né, de empresários, pequenos empresários fazendo contratos que são contratos feitos ali de forma individual, né, o que é um crime que a medida permite, que os contratos de trabalho sejam feitos de forma individual, sem a exigência da negociação com o sindicato, e esses empresários têm os tributos isentos por parte do governo, e parte da remuneração dos trabalhadores também é arcada pelo governo. Então, eles acabam economizando e mantendo a mesma jornada de trabalho. Né? Esse é um dos grandes problemas, ao não garantir nenhuma estabilidade e, ao mesmo tempo, dar possibilidade dos empresários jogarem ali com as condições dos trabalhadores. Né? O governo esperava que 3 milhões de trabalho fossem suspensos ou que tivesse alteração de jornada de trabalho. Né? Agora, nós já temos a expectativa do governo, ela mais uma vez foi frustrada. Né? Como no auxílio emergencial, o governo esperava que fosse pago 45 milhões de pessoas fossem beneficiadas com o auxílio de R$600, hoje nós temos 96 milhões de pessoas que solicitaram, da mesma forma que nós temos na MP 936. Né? A expectativa era 3 milhões de contratos, nós já temos 6 milhões de contratos celebrados, né, pela 936. Isso significa que 6 milhões de trabalhadores foram prejudicados com essa medida. Né? A gente, só dando um exemplo, a GM de São José dos Campos, ela economizou 7 milhões de reais aplicando o auxílio, aplicando a MP 936 nos contratos de trabalho, né, dos trabalhadores da planta. Isso significa que a GM economizou 7 milhões de reais, enquanto, né, vários trabalhadores tiveram a sua renda em até 70% reduzida, principalmente aqueles trabalhadores que têm mais de 3 salários mínimos. Né? Então, o que a gente vê claramente são os patrões e o governo utilizando a pandemia para piorar as condições de trabalho. Né? Essa semana nós temos acompanhado o debate em torno do funcionalismo público, e o que se espera é aprovar uma medida de congelamento de salários dos funcionários públicos por 2 anos. Né? Exatamente aquelas pessoas, né, que estão à frente do combate à pandemia, né, vão ser mais prejudicadas. Né? Enfim, né, nós temos, em situação concreta, nós podemos sair da pandemia com uma situação de trabalho, né, com uma situação trabalhista ainda mais precária, e com os trabalhadores adoecidos por todas essas políticas aplicadas hoje, como tem sido feito. Então, aproveitando que você voltou, Macapá, a Ana ela já reforçou aí essa pergunta que eu tinha feito há tempos atrás, no começo, sobre a questão da fila, né? Essa pandemia, ela encontra um mercado altamente informal, precarizado, e que já com dados de desemprego, certo? Então, eu queria que você comentasse, acho que você começou a falar quando sumiu o seu áudio, eu queria que você pudesse repetir isso para a gente de novo. Isso, Ana, eu acho muito importante, porque essa questão da fila, política consciente do governo para tentar acabar com o isolamento social e fazer com que as pessoas voltem para as ruas, fazer com que as pessoas voltem a trabalhar,
um pedido do Bolsonaro para atender o setor econômico, colocar em primeiro lugar a ganância e o lucro dos capitalistas em detrimento da vida e o sustento das famílias que nesse momento estão atravessando essa situação que é dramática, né? Agora, a imprensa tem noticiado como se tivesse descoberto agora, né, que nós temos no Brasil aqueles que são invisíveis, são pessoas que moram na periferia, que não têm acesso à água, que não têm acesso a saneamento básico, pessoas que não têm CPF, como se fosse algo novo no nosso país, né? O Brasil, apesar de ser uma nação muito rica, é um país extremamente de pobres, né? E que, inclusive, você vê hoje, por exemplo, a grande contradição que o capitalismo fez com que no nosso país existem seis grandes, digamos assim, grandes empresários, grandes capitalistas, que detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros, e hoje cerca de 100 milhões de brasileiros têm como renda mensal algo em torno de R$400, né? Então, e num momento como esse, obviamente, com essa crise toda, uma crise econômica grave que a gente passa, uma crise social dramática que a população passa, e nesse momento agora tendo que enfrentar a luta, fazer a luta contra o coronavírus, né? A luta pela defesa da sua vida. Então acho que para nós não é novo essa situação que a gente está assistindo. Agora é uma política criminosa do governo, que tem como objetivo muito claro, que é penalizar a população mais pobre no nosso país, e que tem que ser repudiada, né? Ainda com você, Macapá? Macapá, você ainda me ouve? Sim, né? Perfeito, Ana. Ótimo. Ainda com você, eu também já tinha entrado em outro assunto com a Ana, eu também queria que você comentasse sobre isso, que é o seguinte, agora, digamos assim, aos mais incautos, essa situação que vocês estão pintando, estão dando os dados, né, estão passando os dados, até assusta, porque a gente assistiu uma série de reformas aí no último período, reforma trabalhista, medidas e a própria reforma da Previdência, né, que acabou praticamente com o direito à aposentadoria, com a promessa de gerar milhões de empregos. Então, aonde que está? Alguma coisa deu errado, alguém está mentindo nessa história. Então, eu queria que você falasse sobre isso, quer dizer, como é que a gente vive essa situação após após a promessa, né, de criação de tantos empregos? Acho que essa crise, Ana, ela tá demonstrando no mundo inteiro a falência do sistema capitalista, um sistema irracional, um sistema que não garante nesse momento a vida das pessoas, né? Eu acho que, em segundo lugar, derruba também aqueles que são os defensores do discurso neoliberal, do Estado mínimo, de que era preciso fazer mudanças estruturais no nosso país, particularmente aqui no Brasil, para que a gente pudesse ter uma política de geração de empregos. Veja, nós começamos a enfrentar já no governo do Temer a luta contra a legalização da terceirização. A gente sabia que, ao aprofundar a legalização da terceirização no nosso país, ao invés de acabar com o trabalho precarizado, iria precarizar ainda mais as condições de trabalho dos trabalhadores que tinham carteira assinada. Pois bem, passou-se a terceirização. Logo em seguida foi feita a reforma trabalhista com o discurso de que ela iria gerar milhões de empregos no nosso país, né? E o resultado disso é que aprofundou mais ainda o desemprego, o trabalho precário, rebaixou os salários e não se trouxe empregos. Depois foi apresentada a reforma da Previdência como a grande salvação do nosso país. Veja, até pouco tempo, o grande problema do nosso país era, se fizesse a reforma da Previdência, tudo no Brasil iria ficar melhor. Iria melhorar o emprego, iria melhorar os investimentos em áreas sociais, em infraestrutura. E o que é que nós estamos vendo agora? Se fez também a reforma da Previdência e os problemas estruturais no nosso país, eles só complicaram, né? Porque agora você tem, por exemplo, a população que teve seu direito à aposentadoria cortada. Então, esse discurso neoliberal, ele se demonstrou derrotado. Essa crise que o capitalismo atravessa nesse momento, ela não pode ser despejada mais, continuar sendo despejada nas costas dos trabalhadores. É necessário a gente mudar o sistema. É preciso a gente fazer uma revolução
E eu acho que essa crise, ela coloca o debate da saída socialista na ordem do dia, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Ok. Eu acho que nós vamos ainda voltar nesse tema das medidas e da solução que é apresentada aí pelo governo, pelas empresas, mas eu já queria seguir um pouquinho adiante e lembrar também de um outro fato recente, né? Na semana passada, nós assistimos a comitiva da morte, a passeada da morte, pelas redes sociais a gente viu vários nomes para o que aconteceu, que foi aquela visita que o Bolsonaro armou junto com empresários ao STF na semana passada. Uma comitiva, uma passeata, onde se foi cobrado, onde eles defenderam o fim do isolamento social, né? Com a suposta alegação de que é para gerar, enfim, evitar a catástrofe no mercado de trabalho, os empregos, né? Por que tanto desespero, né, por parte da burguesia, desses grandes empresários? É preocupação genuína mesmo com a defesa dos empregos? Eu queria que vocês também opinassem sobre isso. A gente pode começar com a Ana Paula agora e depois, em seguida, falar o Macapá. De forma alguma existe preocupação dos empresários com a população. A única preocupação que existe é da garantia dos seus lucros, né, da manutenção dos seus lucros, independente da gente estar vivendo nesse momento a maior catástrofe que a nossa humanidade, né, que talvez nos últimos 100 anos a gente possa ver, né? Então nós estamos num momento que ele é um momento limite, né? Essa pandemia, as consequências dela, a forma que ela já alcançou o mundo todo, não dá para as coisas se manterem como era antes. E, na verdade, os empresários, né, estão preocupados em manter o funcionamento das fábricas, manter o funcionamento de tudo como era antes, né, sacrificando a vida dos trabalhadores. Quem que estava compondo a passeata era principalmente empresários das indústrias, e principalmente aqui do estado de São Paulo, né? Esses empresários estão tendo toda a garantia dos governos municipal, estadual e federal do seu funcionamento. Então, a primeira questão, as fábricas estão funcionando. Se a gente hoje, né, ligar a televisão, a notícia que nós vamos ver é da Prefeitura de São Paulo falando que não deu certo o rodízio que está acontecendo hoje, tirando 4 milhões de carros da rua. Por que o rodízio, tirando os carros da rua, não está dando certo? Porque as pessoas continuam indo trabalhar, as fábricas continuam abertas, não é só serviço essencial que está funcionando, né? Então, a reclamação dos empresários é de saber, né, de ter medo, de haver, de fato, um fechamento, né, dessas fábricas, que é uma necessidade real para o controle da pandemia, né, que as fábricas deixem de funcionar e, né, então eles estão preocupados com as medidas que virão, que poderão vir, né, e que se não fosse governos populistas, né, como Dória, como Bruno Covas, né, que faz ali a cartilha da propaganda, mas no final das contas mantém as fábricas funcionando, mantém os trabalhadores aglomerados em ônibus, em pontos de ônibus, em metrô, né, enfim, é o que nós temos visto e no dia de hoje está sendo muito propagandeado. Outra questão também que, né, os empresários, que eu acredito ali que a preocupação deles é porque mesmo as fábricas funcionando, as pessoas não estão tendo condição de comprar. E as pessoas não estão tendo condição de comprar não é só porque o comércio está fechado, né? Parte do comércio está fechado, mas haveria várias formas de acesso às mercadorias, de acesso aos produtos que não fosse nas ruas, se de fato as pessoas tivessem dinheiro para comprar. Então, não é possível a gente falar dessa situação sem nos remeter à metade da população que nós citamos ali, tanto ao dizer
da redução de salário, né, da suspensão de contratos de trabalho daqueles que estão no emprego formal ou daqueles desempregados e subempregados que não têm como garantir a sua subsistência, que não tem como garantir o que comer, não tem como garantir o que vai levar, né, o que vai colocar na mesa da sua casa, como vai pagar o aluguel, como vai pagar a água, como vai pagar a luz. Então, essas pessoas não vão consumir, essas pessoas não têm condição de comprar, né? Um dos empresários que estava ali na direção da carreata era de fábrica de brinquedos. Quem que diante de uma pandemia, diante de uma catástrofe como essa que nós estamos vivendo, que vai ter condição de comprar brinquedo? Né? Nós estamos falando da metade da população em idade de trabalhar, que deveria estar produzindo, que não está produzindo. Né? Então, eu acredito que são esses elementos, né, que levam uma preocupação grande dos empresários, e a preocupação deles é como manter os seus lucros, né? E para isso, independente de quantos trabalhadores serão sacrificados, a manutenção do lucro acima de tudo. Macapá? Sobre esse tema dessa comitiva, tá bom? Oi, Ana, primeiro dizer o seguinte, olha só, a proposta da burguesia brasileira e do governo Bolsonaro nesse momento para a população do nosso país é a seguinte: uma é você morrer de fome, essa é a primeira, e a segunda é você morrer com coronavírus. Ou seja, ambas as políticas têm uma finalidade: fazer com que a população morra. É essa. Agora, eu acho que essa crise toda, ela traz à tona, né, a essência da sociedade que a gente vive, do capitalismo, que só a classe operária, os trabalhadores, eles produzem a riqueza. Só o trabalho humano produz a riqueza. E que a burguesia, como classe social, ela só existe porque ela explora os trabalhadores. Ela se apropria da riqueza que nós produzimos todos os dias com o nosso suor, com o nosso sangue, com o nosso trabalho. Veja, na medida em que a sociedade para, em que as fábricas param nesse momento, a burguesia fica desesperada. Não estou falando apenas da burguesia industrial, mas, por exemplo, da burguesia do setor de serviço, do setor de comércio também. Por quê? Porque vê que esse desespero todo tem a ver exatamente com isso. Porque eles não produzem riqueza. Então, eu acho que esse debate que nós temos que resgatar na classe operária brasileira e na classe operária, inclusive mundial, de que se somos nós aqueles que produzimos a riqueza, tem que ser a classe trabalhadora que distribui a riqueza para ela, usufrua a riqueza. E eu acho que também é muito importante esse debate todo, como eu mencionei, da estratégia nesse momento que a gente está atravessando, é que tudo isso demonstra a falência do capitalismo. E a gente precisa, de fato, mudar o sistema e fazer uma revolução socialista. Então, não me espanta essa caravana da morte do Bolsonaro, não me espanta essa diferença que o João Dória tenta ter aqui no estado de São Paulo, de, apesar de encarar com um pouco mais de seriedade o problema, não garantir a quarentena geral. O João Dória nunca garantiu a quarentena geral para a população aqui do estado de São Paulo. E o prefeito da nossa cidade, o prefeito Felício, que também, na minha opinião, tem uma política criminosa, uma política muito parecida com a do Jair Bolsonaro, e que se iguala ao que fizeram os nazistas na Alemanha, que foi o quê? Que foi o contágio em massa da população, usar a população como cobaia num momento como esse. Tem sido essa a política do próprio prefeito de São José dos Campos, aqui na nossa cidade, de que a população se contamine. O prefeito e o secretário de saúde de São José diz abertamente: nós queremos que as pessoas sejam infectadas aqui na nossa cidade. E isso nós não podemos admitir. É hora de defender a vida, é hora de defender a quarentena geral, o isolamento social, e essa responsabilidade é uma responsabilidade que a população tem que assumir. Ela tem que se auto-organizar e defender a sua vida. Ainda
Pegando um pouco disso, gente, eu queria até aprofundar, porque a gente sabe que é isso, é o centro do nosso debate hoje. E no dia a dia, né, na conversa aí, a própria propaganda do governo, no dia a dia, quando os trabalhadores conversam, porque a gente acabou de falar, né, sobre o lance da comitiva, das medidas do governo. Agora, eu queria que a gente entrasse no tema seguinte: como que é possível, porque a gente está vivendo em meio à pandemia. Então, falar na defesa dos empregos, nós temos que localizar ela nessa necessidade hoje, que é a necessidade da política de isolamento social, e até que seja, né, descoberta aí criada uma vacina, é a única medida que está sendo adotada em todo o mundo para deter a proliferação do coronavírus. Então, uma vez que a gente tem essa realidade, que é essa necessidade que é o isolamento, então, como a gente fazer? Porque o próprio Felício Macapá, né, o Felício, o Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro e o Felício repete essa política de que fazendo uma contradição, né, colocando uma coisa contraposta à outra, entre garantir a defesa da vida, garantir o isolamento social e gerar empregos e defender empregos. Então, eu queria que a gente entrasse aqui, além de um pouco disso, mas como que a gente defende que é possível, sim, garantir quarentena geral e uma política de isolamento social para proteger os trabalhadores e a população e também gerar empregos. De onde tirar dinheiro? Que medidas que os governos deveriam tomar? Porque as medidas que eles vêm tomando é o que a gente já discutiu, é a MP 936, é reduzir salário, reduzir direitos. Então, eu queria que vocês entrassem nisso. Como é possível defender a vida e os empregos? E de onde tirar dinheiro para isso? Se você puder começar, Ana. Eu queria começar retomando o que nós sempre dissemos sobre o Brasil enquanto um país muito rico, né? O Brasil tem todas as riquezas minerais, naturais, todas as condições humanas, né? Então, nós temos a população em idade ativa, em idade para trabalhar, em números muito altos, né? Maior do que em outros países. E a questão é que toda essa riqueza que é produzida, toda a riqueza que nós temos no Brasil, as riquezas naturais, a riqueza, né, e a riqueza humana, essa riqueza está aprisionada na mão de poucos. Né? Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Né? Estruturalmente, nós somos um país que tem as suas riquezas exploradas e que são escoadas diretamente para fora. Um exemplo que nós podemos dar é a dívida pública. Como que as grandes empresas têm condição de arcar e como que nesse momento, né, os grandes empresários seguem mantendo seus lucros e seguem querendo manter as coisas como estão. Então, a redução de contrato de trabalho, suspensão de contrato de trabalho que pune, né, os trabalhadores, não deveria acontecer porque as empresas têm condição de arcar com o salário dos trabalhadores. Né, eu separei como exemplo, o exemplo da Embraer, que nós acompanhamos, que o Laese acompanhou a negociação, e o caixa total a Embraer hoje, ela terminou o ano de 2019 com mais de 11 bilhões de reais em caixa. O que ela gasta, né, o que a empresa paga aos trabalhadores é, em média, 3 bilhões, que é o gasto anual com trabalhadores. Então, o que a Embraer tem em caixa daria para pagar mais de 3 anos e meio de salários a todos os trabalhadores. Porém, qual é a política da Embraer nesse momento? Suspender contrato, né, colocar os trabalhadores em home office, ameaçar demissão. Então, condição, se tivesse política, né, uma política coerente, nós teríamos condição de manter os empregos, né, taxar as grandes fortunas, não pagar a dívida pública, que as empresas não tivessem a garantia de que os seus lucros fossem mantidos, né, que os acionistas recebessem os mesmos valores do que em outros momentos, e aí isso gera
exatamente essa desigualdade, né, que é uma desigualdade estrutural, né, a divisão da nossa sociedade em classes, faz com que a gente não consiga garantir as condições de sobrevivência e que seja uma oposição à garantia de empregos e à garantia da vida. Né? Então, é esse o problema que nós temos, eu considero dessa maneira. Macapá? Oi, Ana. Eu acho assim, olha só, primeiro a gente tem que pensar que a estabilidade no emprego, ela nem é uma bandeira, digamos assim, revolucionária. Por exemplo, se você pegar, inclusive aqui na América do Sul, vamos pegar aqui o exemplo da Argentina, né? Os dados da Argentina hoje mostram que a Argentina, para quem não sabe, ela tem a população equivalente ao estado de São Paulo, algo em torno de quase 40 milhões de habitantes. São 300 mortes na Argentina e o vírus está relativamente controlado. Por quê? Porque na Argentina teve uma política de levar a fundo o isolamento social como, nesse momento, a política mais eficaz frente a essa crise. Segundo, foi decretado na Argentina que nesse período da quarentena se tenha estabilidade no emprego. Então veja, por exemplo, aqui no Brasil, qual foi a política do Bolsonaro no primeiro momento para os desempregados? Para quem está na informalidade, para os microempreendedores, um auxílio miserável de R$200, que depois subiu e hoje é os R$600, que é esse sofrimento todo que a população não está tendo acesso, que nós debatemos no primeiro bloco aqui. Segundo aspecto, por exemplo, tem a ver com o que ele queria para os trabalhadores de carteira assinada que estão nas fábricas. Qual que foi a primeira medida do governo que ele anunciou? Vai suspender os contratos de trabalho e, ao mesmo tempo, iria cortar os salários. Ou seja, durante esse período, os trabalhadores não estariam trabalhando, estariam em casa sem sequer receber o seu sustento. Pegou mal, houve uma reação e o governo, logo em seguida, anunciou essa medida que suspende o contrato de trabalho e que, ao mesmo tempo, corta também o salário, como já foi explicado pela Ana Paula. É muito importante isso, por quê? Porque o Brasil, ele é um país extremamente rico, como já foi dito agora há pouco. Né? Nós teríamos condições, por exemplo, de que, ao invés de R$600, os trabalhadores que estão em situação de vulnerabilidade social tivessem com 2 salários mínimos, no mínimo, 2 salários mínimos e meio, para estar atravessando essa crise. Por exemplo, aqui na nossa região mesmo, Ilhabela, que é um município muito menor que São José dos Campos, se tem uma política de renda básica de 1 salário mínimo e mais R$600 de auxílio aluguel para os moradores de Ilhabela. Veja, Ilhabela fazendo isso. Segundo, o governo brasileiro deveria ter mantido os salários dos trabalhadores, porque quem está pagando nesse momento um preço gravíssimo com isso são os trabalhadores que estão tendo as suas jornadas reduzidas e seus salários reduzidos, são os trabalhadores que estão tendo seus contratos suspensos e os seus salários reduzidos, sendo que numa situação em que as empresas também têm, mesmo dentro do capitalismo, as empresas são obrigadas a terem responsabilidade social. Eu tenho feito muitos debates nas rádios aqui na região, dizendo assim, olha, esse setor da pequena burguesia, o setor dos comerciantes, dos proprietários de pequenas fábricas, que tem até 20 funcionários, eu tenho dito assim, olha, nós temos nesse momento uma opinião de que o governo deveria garantir, inclusive, o pagamento da folha salarial dessas empresas. E esses pequenos empresários, esses pequenos proprietários, ao invés de verem como seu inimigo o governo, os banqueiros, como disse muito bem a Ana Paula, deveriam enfrentar os banqueiros, deveriam enfrentar o governo como inimigo. Tiram como inimigo quem? Os trabalhadores. Tem nesse momento como inimigo seus os trabalhadores. Então veja, são questões que são fundamentais. Quando a gente defende, nós defendemos o direito à quarentena geral. A quarentena geral e a quarentena geral social, que seja garantido o sustento, que seja garantido a renda, que seja garantido o emprego. E nesse momento é uma política criminosa do governo Bolsonaro
que está colocando a população para uma teoria aí que da imunidade de rebanho, né? Ou seja, todo mundo vai se contaminar, vamos deixar todo mundo se contaminar, sendo que isso está criando, por exemplo, essa explosão do número de mortes no nosso país. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, nós podemos ter, como está tudo indicando aí, um percentual de mortes muito próximo dos Estados Unidos, ou inclusive superior às mortes que tem nos Estados Unidos. Você vê, por exemplo, um país como a China, que tem quase que a metade da população do planeta, controlou o coronavírus. Por quê? Porque teve uma política forte no sentido de fazer uma política de contenção. Na China, que tem o dobro da população do nosso país, se perderam 3 mil vidas. No Brasil, que tem 200 mil pessoas, 200 milhões de brasileiros, nós já perdemos mais de 11 mil vidas, oficialmente. Então é isso que nós temos que também debater nesse momento aí. Macapá, ainda do que você falou um pouco agora das possibilidades, né, do que está à mão aí dos governos. Na verdade, antes disso, eu queria, já tem aqui companheiros que já fizeram algumas perguntas, eu queria até que você voltasse aqui, Macapá, porque a gente falou que vai ficar respondendo aqui, né, aos comentários e perguntas que forem feitas. Acho que você já falou sobre isso, mas a Sheila, ela está perguntando aqui o seguinte: qual a opinião sobre os políticos, né, que historicamente são de direita, né, e agora se colocam numa postura como se estivessem enfrentando o governo do Bolsonaro, né? Se é uma busca por votos, se é realmente uma posição genuína, o que dá para diferenciar esses governos em relação ao Bolsonaro aí, também em relação a essa questão dos empregos aí, em relação a isso. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas se você puder voltar para responder aqui a Sheila. Oi, Ana. Primeiramente, a gente não pode ter dúvida. O projeto Paulo Guedes, o projeto do Bolsonaro, né, que é de aprofundamento das reformas, da miséria do nosso povo, é levar a gente num patamar do que economicamente é o Chile hoje. Por outro lado, também o Bolsonaro ele tem um projeto autoritário. Veja, o Bolsonaro falou ontem, né? Ontem e hoje, que quando foi questionado sobre a disparada no aumento dos gastos, né, do cartão corporativo dele, ele falou o seguinte: olha, até janeiro de 2027 eu serei presidente da República, né? E sistematicamente ele tem atacado as liberdades democráticas, tem atacado a imprensa, tem atacado o Congresso e o judiciário do nosso país. Então, primeiro assim, o Bolsonaro, ele representa um setor da extrema-direita do nosso país, né, que odeia pobre mesmo, que odeia pobre, e que não estão nem aí para o povo. Isso é um fato. Pois bem, é verdade que existe uma diferença entre a política do João Dória em relação à política do Bolsonaro. Existe uma diferença. Por quê? Porque o Dória se apresenta como aquele que está um pouco mais preocupado com a situação. Então, por exemplo, o Dória está defendendo nesse momento o isolamento social, o Bolsonaro nesse momento é contra. Então, frente a Bolsonaro, Dória ele tem uma posição progressista. Frente ao Felício, que aqui é o prefeito de São José dos Campos e o prefeito de Jacareí, Isaías, parece-me como uma política progressiva. Pois bem, isso é no discurso. Na prática, por exemplo, por que o Dória não garante a quarentena geral? Por quê? Se ele tem uma grande diferença com o Bolsonaro, por que no estado de São Paulo, por que não se garantiu a fundo a quarentena geral, a quarentena social? Por que não se parou absolutamente tudo? Porque assim como o Bolsonaro, o Dória também ele representa o setor que a burguesia aqui do estado de São Paulo, nesse momento, que não quer com que as fábricas parem, que segundo o governador, a economia entraria em colapso. Então veja, o Dória também ele se aproveita dessa crise para fazer um enfrentamento nacional com o Bolsonaro, porque ele também tem um projeto eleitoral. Todo mundo sabe que o Dória ele é candidato nas próximas eleições. Aliás, se houver, né? Porque o Bolsonaro nem quer que ocorra, ele é candidato nas próximas eleições para presidente. E o que nós estamos debatendo é o seguinte: tanto o Felício em São José, como o João Dória, como o Jair Bolsonaro, ele defendeu uma classe, que é a classe dos capitalistas, que é a classe dos banqueiros,
dos grandes proprietários, e nesse momento o projeto deles é empurrar a população brasileira para a morte. Bom, é isso. Nós temos vários outros companheiros também entrando aqui, realmente reafirmando, né, que as reformas que os governos estão apresentando são embustes e que realmente agora a gente vê que não é para gerar empregos, porque a gente está vendo o desemprego aí, fora Bolsonaro. Então são algumas das manifestações aqui que nós temos aqui dos internautas acompanhando a nossa live. Bom, eu queria entrar numa outra discussão que já foi citada pelos dois, tanto pelo Macapá como pela Ana, que realmente aqui na região a gente já está vendo notícias, né, os casos de demissões e até fechamento de fábricas. Inclusive, nós temos um caso que causa muita preocupação, que ainda não teve demissão, mas já houve acordo dentro das medidas aí do governo, que é o caso da Embraer, né? Que também ela não houve demissões, pelo menos não em massa aqui em relação a isso, mas ela inclusive já fechou um acordo com o sindicato de layoff, um pouco de redução salarial, e ela está na iminência aí de mudanças em razão do não acordo que foi fechado com a Boeing. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da questão do emprego aqui na região, porque sempre principalmente aí quando a gente fala de metalúrgicos, por exemplo, se costuma se jogar a culpa do desemprego nos sindicatos, né? Isso, inclusive, é um discurso muito usado pelo Bolsonaro para tentar enfraquecer a organização dos trabalhadores. E agora, nesse momento, a gente vê o que a gente vê dos governos, de fato, né, aí diante, por exemplo, da situação da Embraer, desses fechamentos de fábricas aí que a gente já está vendo no setor aeronáutico e que se espalha aí também pelo país. E, inclusive, a Ana, cita, né, que a Embraer, por exemplo, acho que até se ela puder reforçar isso, que ela não precisaria, inclusive, ter tomado as medidas, por exemplo, agora de salários que ela tem. Inclusive, acho que para os companheiros que entraram há pouco aí na nossa live, você retomar esse assunto. Por favor, Ana. Exatamente isso. Nós temos uma contradição, eu queria, inclusive, reforçar isso que o Macapá acabou de dizer sobre o governo Bolsonaro, né, que é um governo que ele vem reforçar toda essa noção de que os sindicatos são culpados, de que os trabalhadores são culpados, né, de que aquelas pessoas que estão organizadas, né, são culpadas pelas condições que são condições estabelecidas pelo regime, pela forma de sociedade organizada que nós temos hoje, que é a exploração do homem pelo homem, que é o capitalismo, né? Então, essa forma de sociedade, ela vai sempre gerar sempre nessa corrente, nesse cabo de força, sempre os mais prejudicados serão os trabalhadores, se a nossa resistência não for à altura, né? Então, nós precisamos resistir ainda mais. E, claro, os sindicatos, eles são, né, uma forma de resistência e de organização dos trabalhadores muito potentes, né? No nosso país, infelizmente, nós temos, né, sindicatos que já se atrelaram ao governo, já se atrelaram aos patrões, e esse atrelamento dos sindicatos aos governos e aos patrões faz com que aqueles que sejam mais combativos, aqueles que estão mais na linha de frente em defesa dos trabalhadores, sejam mais perseguidos, porque, infelizmente, nós temos poucos que estão, de fato, na linha de frente na defesa dos trabalhadores, né? Então, essa cadeia, né, em que nós temos poucos sindicatos que defendem os trabalhadores, faz com que esses sindicatos sejam culpados mesmo, sejam acusados, na verdade, né, não culpados de maneira alguma, mas que sejam acusados por uma situação que é uma situação dada pelo sistema capitalista.
Então, pelo sistema capitalista, principalmente numa crise econômica, né, que nós já afirmamos, nós já vínhamos de uma crise econômica, nós temos o aprofundamento dessa crise econômica com a crise sanitária, com a pandemia do Covid-19, então, de fato, né, algumas empresas não vão sobreviver, porque a lógica do capitalismo é exatamente concentrar mais, né, concentrar a riqueza na mão de poucos, e em momentos de crise essa concentração vai se dar ainda mais. Então, em momentos de crise, aquelas empresas que têm o capital mais sólido, né, que têm uma liquidez de caixa maior, vão ser as empresas que vão sobreviver e, inclusive, abocanhar as outras que são aquelas menores. O que nós podemos fazer diante disso? Os trabalhadores precisam se organizar, né? Então, a organização dos trabalhadores no seu local de trabalho, né, impedindo que resistindo, né, contra essa lógica, isso pode fazer uma diferença essencial no fechamento das empresas, nas demissões, né, que tem ocorrido, que nós temos visto de forma muito desumana nesse momento. Vários trabalhadores, né, milhões de trabalhadores já foram demitidos, né, no nosso país. Nesse período, nós vamos sair da pandemia não só com aquele número de 45 milhões de pessoas desempregadas, né? A expectativa, inclusive, das agências mundiais é que a pandemia resulte em um número muito maior de desempregados, né? Então, essa situação cabe a nós um desafio muito grande, né? E esse desafio passa pela resistência em cada local de trabalho, pela resistência organizada dos trabalhadores. Macapá, você voltou? Eu estou na área aí. Isso, vamos lá. Toma sua linha de raciocínio aí, vamos lá. Ô, Ana, eu estava falando com relação à questão da Embraer, que é privatizada na década de 90, se cortou-se o investimento público, uma empresa extremamente importante para a soberania do país e para a defesa do nosso país. Pois bem, depois de privatizada a Embraer, se abriu os cofres do Estado, e inclusive o BNDES, durante todo esse período, foi a empresa privada que mais recebeu dinheiro. Foram mais de 18 bilhões de reais que eles receberam até 2018. Então veja a contradição, quando a empresa ela era estatal, que ela tinha um papel para o nosso país, se cortou o dinheiro público. Depois que se privatizou a empresa, que passou a dar lucro para acionista, o governo vem e abre os cofres do Estado para sustentar lucro de acionista e de banqueiro, que é quem detém hoje, inclusive, o controle do capital da Embraer. E nesse momento agora, o que nós estamos dizendo que é preciso fazer? É preciso reestatizar a empresa, em defesa da soberania, em defesa dos empregos. É preciso reestatizar e estatizar todas as empresas do setor aeronáutico, que agora estão se aproveitando dessa crise, não só sanitária, mas também dessa crise econômica, para estar demitindo trabalhadores ou para estar encerrando suas atividades. Nós achamos que é muito importante, nesse momento, defender não apenas a Embraer, no sentido que volte a ser uma empresa do povo brasileiro, mas, sobretudo, defender o parque industrial aeronáutico, que nós somos um dos poucos países no mundo inteiro que possui. Mas, veja, a situação ela não é dramática só na Embraer. Você pega uma outra empresa importante do nosso país, como é o caso da Petrobras. A Petrobras, eu fiquei assustado quando eu vi agora os números que saíram ontem, divulgados pela empresa, que só em Macaé, cerca de 800 petroleiros diretamente do quadro da Petrobras, estão doentes, estão contaminados. Ou seja, a política da empresa também não levou em consideração, de fato, a vida da companheirada que trabalha nas plataformas, né? Inclusive, existe uma briga muito grande dos petroleiros nesse momento em defesa das suas vidas. Veja, por exemplo, não dá mais para a gente assistir como normal enfermeiros, médicos, auxiliares, o pessoal que trabalha no apoio nos hospitais, sendo contaminado nesse momento por falta de quê? De equipamentos básicos de proteção para garantir a realização
de sua atividade profissional, que nesse momento está na linha de frente salvando vidas. Inclusive amanhã, que é o Dia Internacional desses profissionais da saúde, nós achamos que é muito importante ter uma política séria de solidariedade, de apoio, de exigir do governo materiais de proteção individual para que essas pessoas, para que esses profissionais possam continuar salvando a vida da população brasileira. Então, eu penso que a gente tem que debater esses temas. Por exemplo, você vê que já são mais de 100 profissionais da saúde que já morreram contaminados. Da mesma forma, você pega, por exemplo, a questão dos carteiros, né? Os carteiros estão morrendo no nosso país. Por quê? Porque não há uma política voltada para garantir o efetivo mínimo e garantir, nesse primeiro momento, garantir, inclusive, a segurança e a vida das pessoas que saem das suas casas para o seu trabalho para ganhar o sustento das suas famílias. Então, eu acho que não é secundário. Por exemplo, você olhar assim, olha, nós estamos numa região aqui, que é o Vale do Paraíba, que é uma região, assim, digamos que até 2 semanas, assim, olha, é muito pouco o número de pessoas que estão infectadas aqui na nossa região. Mas aqui se teve uma política muito forte, não só de defender a quarentena geral, que foi feita pelos metalúrgicos de forma brilhante, mas inclusive defendendo a renda, fazendo um grande debate na população, que fez com que uma parcela grande da sociedade fosse ganha para isso, que nesse momento a melhor política de defender as nossas vidas é o isolamento social, é a quarentena social, e praticamente todas as indústrias aqui do Vale do Paraíba, elas paralisaram. Agora, veja, tudo aquilo que nós construímos, o prefeito de São José veio desconstruindo, o prefeito de Jacareí veio desconstruindo, da mesma forma que o Bolsonaro veio desconstruindo. E óbvio que existe uma parcela da população que acredita nos prefeitos e que acredita, inclusive, no Bolsonaro ou nos pastores do Bolsonaro. Entendeu? E o resultado disso é o quê? Baixou-se o índice de isolamento social e, ao mesmo tempo, São José é o que hoje? É a cidade do interior que tem o maior número de casos que estão se confirmando, e inclusive saiu um estudo da Univap ontem que diz que nós podemos ter aqui em São José dos Campos algo em torno de 1.200 pessoas já contaminadas. E o prefeito Felício diz o quê? Que a vida está normal, que tem que garantir o funcionamento do comércio, que tem que voltar às atividades à normalidade, sendo que a população ainda vai atravessar uma crise muito forte aqui na nossa região. E o pouco que nós conquistamos de isolamento social, que foi uma política muito forte do PSTU e dos metalúrgicos aqui no Vale do Paraíba, vem sendo ameaçada e desconstruída o tempo todo pelo prefeito de São José, pelo prefeito de Jacareí, e o resultado é isso. E a gente acabar de receber a informação que 5 trabalhadores da BAL em Jacareí, essa fábrica que produz bilhões de lata para Ambev, bilhões de latinha para Heineken, estão com 5 trabalhadores contaminados. E a gente recebeu a triste notícia de que metalúrgicos aqui em Jambeiro, aqui próximo à nossa cidade de São José dos Campos, além de estarem contaminados, já perderam suas vidas, perdeu a sua vida por causa dessa doença, e não pode ser que a gente continue achando que as coisas vão voltar a uma normalidade, que não vão voltar a uma normalidade. E nesse momento nós não temos dúvida. Nós colocamos em primeiro plano, nesse momento, a defesa da vida das pessoas, e é uma responsabilidade dos prefeitos, é uma responsabilidade dos governos ter políticas voltadas para isso também, e nós temos que, obviamente, fazer uma evolução. Essa acho que é a grande mensagem que a gente tem que tirar dessa crise toda que o mundo está atravessando agora, de que não dá mais para os trabalhadores serem coadjuvantes. Nós temos que assumir nosso papel protagonista e defender a nossa vida pelas nossas próprias mãos e acabar com o capitalismo de uma vez por todas, já que ele está nessa profunda crise. Obrigada, Macapá. Nós estamos aqui 1h20 aqui do nosso debate já. Eu acho que nós já vamos aí seguir para as últimas perguntas, para os últimos comentários. E aí eu queria que vocês, um pouco disso a gente vai, nesse debate, a gente é quase que um bate-papo mesmo, uma conversa, acho que muita coisa a gente vai voltando, né? Agora, como a gente está se tratando aqui dessa questão do emprego?
E, na verdade, existem dois projetos hoje, porque falar que se defende o emprego, todo mundo fala, né? É igual papagaio. Então, todo mundo vai falar que defende os empregos. E a gente está aqui, ao longo da nossa conversa, a gente viu que há dois projetos, digamos assim, há duas propostas nesse sentido que, pelo menos, dizem, né, os governos com as suas medidas, e a gente está aqui defendendo uma outra alternativa, um outro caminho. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, porque a Ana também, ao longo da fala dela, ela citou em vários momentos isso, mas, por exemplo, o PSTU defende e tem um plano em defesa para gerar empregos, né, que é um plano de obras públicas, redução da jornada, a defesa da estabilidade, reforma agrária. Então, eu queria que vocês pudessem concluir um pouco em cima disso, de que desse projeto, de fato, que defenda os empregos dos trabalhadores, um projeto dos trabalhadores para a saída da crise que existe no país. Então, quer dizer, como que essa questão, um plano de obras públicas, ele pode ser o caminho para isso? O ILAES, inclusive, tem uma publicação especial, né, que foi feita sobre a questão da pandemia, a situação dos trabalhadores agora, um ótimo material, acho que vale aí, a Ana, poder fazer até uma propaganda aí, porque vale ser lida. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, desse plano de obras públicas e, enfim, das outras medidas que o PSTU aí coloca como conjunto para que, de fato, defender e gerar empregos no país. Ana Paula, se você puder começar, em seguida o Macapá. Então, nesse momento, nós precisamos aumentar a nossa resistência, né? Isso é fato. Nós não podemos deixar na mão de nenhum governo, né, de nenhum político, desses que só querem fazer propaganda em um dia para colocar a nossa vida à disposição dos grandes empresários no outro. Né, nós precisamos nos organizar, fortalecer as nossas formas de resistência. O que nós temos visto, né, no mundo inteiro são os trabalhadores, inclusive essa massa de trabalhadores que está vivendo sem nada, né, que esses trabalhadores estão se organizando, né, a gente viu notícias nessa última semana das pessoas que vivem em favelas e em aglomerados na África do Sul, já fazendo saques e se organizando para ter aquelas condições mínimas mesmo, de lavar as mãos, de fazer o isolamento social, de garantir, de fato, a sua saúde e a sua vida. Então, a primeira questão, quando nós pensamos na forma, né, nas nossas formas de resistência para garantir emprego e condições de vida, né, tem que ser a nossa organização. Né? A classe trabalhadora sempre dá exemplos, bons exemplos de como fazer, e a nossa organização, nós podemos sair desse momento com potências potências mesmo organizadas, né, com os trabalhadores empregados. Então, o que nós defendemos? Nós precisamos de garantir emprego para todas as pessoas, né? Como eu já disse, o Brasil é um país riquíssimo, nós temos uma força, né, de mais de 130 milhões de homens e mulheres em condições de trabalhar, em condições de produzir, e a esses, né, é negado o direito de trabalhar, e aqueles que têm condição de trabalhar, a sua riqueza é apropriada para a mão de poucos. Né? Então, imagine se nesse momento nós tivéssemos, né, um plano de obra pública para garantir que as pessoas tivessem o seu local de moradia. Um dos grandes problemas que tem sido citado durante a pandemia é que as pessoas não têm onde morar, elas não têm onde fazer quarentena, né? Que muitas pessoas vivem em casas com 8, 10 pessoas, né? Então, o local de moradia já é um aglomerado. Na revista do ILAES, uma das medidas que nós apontamos e que o PSTU também defende
é que nós devemos fazer um plano de obra pública, né, garantindo saneamento básico, garantindo moradia, garantindo obras estruturais para que as pessoas possam tanto ter melhores condições de vida como emprego também, né, movimentando a renda da população. É necessário garantir um programa também de seguro-desemprego para todas aquelas pessoas que estão sendo afetadas, né? Não é essa mentira desse seguro de R$600, né, que nós já dissemos do início, que está fazendo as pessoas se humilharem e que fez, né, uma massa grande de pessoas não conseguirem ter o acesso. Então, nós precisamos também de um programa de seguro-desemprego, né, e é um seguro-desemprego com a média salarial da população, né, que hoje varia entre 2 a 3 salários mínimos. Então, né, o valor necessário seria, no mínimo, R$2.600, né, e não essa mixaria que tem sido colocada. Nós precisamos de garantia de estabilidade do emprego também. Então, não é algo muito desumano, né, que num momento como esse, as pessoas passem pela instabilidade de não saber se elas terão emprego daqui 1 mês ou daqui 2 meses, né? Então, é importante a garantia da estabilidade de emprego e a garantia de seguro-desemprego para todas aquelas pessoas que não estão empregadas ou que tiveram o seu sustento afetados pela pandemia. Um ponto que eu já toquei é a riqueza natural, né, que nós temos no nosso país. Então, não é correto que as nossas terras, o Brasil tem a proporção de terras agricultáveis maior do que qualquer outro país, né? Nós temos água em abundância, nós temos terras agricultáveis, nós temos uma condição muito produtiva, né, do nosso solo, do nosso campo. Porém, o campo brasileiro está na mão do agronegócio, está na mão da indústria para exportação de milho, exportação de soja. Nós precisamos garantir que o campo, né, produza alimento para a cidade, né, que a gente tenha, de fato, as terras do nosso país garantindo uma produção de alimentos para a cidade. Então, esse conjunto de medidas, né, que o que eu vou dizer aqui para vocês é que a gente apresenta isso tanto no jornal Opinião Socialista, nos últimos jornais que estão disponibilizados no site do PSTU, tem esse conjunto de medidas apresentadas, né? Na revista do ILAESE tem um artigo do Nazareno Godeiro que também trabalha essas medidas. A revista está também no site do ILAESE, ilaese.org.br. Lá vocês podem encontrar esse conjunto de medidas que a gente diz, é possível, nós temos dinheiro, nós temos riqueza natural, nós temos riqueza humana. O problema é que essa riqueza é apropriada na mão de poucos, deixando a grande maioria, deixando os trabalhadores que tudo produzem ao relento, né? Então, essa lógica nós precisamos resistir, nós precisamos modificar, construir uma nova sociedade, né? Construir o socialismo, uma sociedade em que a gente tenha condição de dividir a nossa produção, de dividir a nossa riqueza para quem de fato precisa. Nós somos um país extremamente rico, não só por esses aspectos, já falou a Ana Paula, mas, por exemplo, nós temos um parque industrial que poucos países no mundo têm. Nós somos um dos 7 países no mundo que pode ter o privilégio de ter uma empresa como a Embraer. São poucos países no mundo que têm isso. Veja, por exemplo, não há nenhuma justificativa para, num momento como esse, a gente ver, por exemplo, o Brasil ter que exportar máscaras da China, sendo que nós temos uma indústria muito forte, indústria têxtil no nosso país. Nós temos muita mão de obra que está à disposição para suprir a confecção de máscara necessária para a população brasileira se proteger. Por exemplo, não há nenhuma justificativa para a gente estar enfrentando essa crise toda por falta de aparelhos respiradores, sendo que nós temos no nosso país uma indústria que tem capacidade de não só
produzir, mas das universidades, várias universidades do nosso país, desenvolver um conhecimento, a fabricação desse determinado aparelho tão importante nesse momento, que são os respiradores, e diversas universidades públicas do nosso país desenvolveram projetos que, inclusive, é muito mais barato do que esses que estão sendo superfaturados aí, como a gente viu ontem, a Polícia Civil fazendo uma operação aí para estar prendendo um monte de oportunistas que se aproveitam do momento de uma crise como essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o governo Trump, ele determinou o seguinte, olha, ou a Ford ou a GM passam imediatamente a fabricarem respiradores por livre vontade ou será feita uma imposição do governo. Veja, então aqui no Brasil não se tomou nenhuma medida do ponto de vista do governo ou dos governos para voltar à indústria que nós temos no nosso país, para fazer nesse momento uma grande luta contra o coronavírus. Então isso é muito importante. O outro aspecto que já falou a Ana aí também, por exemplo, veja essa questão do saneamento básico, né? A cada R$1 que você investe no saneamento básico, você economiza 4 na saúde. Né? É inaceitável numa situação como essa você ter 18 milhões de brasileiros que não têm água potável em casa. 40% da população brasileira não tem acesso ao esgoto. Então é isso que nós precisamos também estar refletindo nesse momento. Por exemplo, aqui na nossa região mesmo, houve um processo de mobilização muito forte agora, inclusive nas categorias do transporte, em Atibaia, aqui em Taubaté, aqui mesmo em São José, por exemplo, que nesse momento de crise agora, as empresas do transporte estão simplesmente cortando direito, cortando o salário dos trabalhadores, inclusive sequer dando as condições básicas para que eles possam estar trabalhando. Então, por exemplo, nós achamos que não só ter essa política muito forte voltada para o saneamento básico, para a geração de emprego, para investimento em obras de infraestrutura, mas, por exemplo, para o transporte, num momento como esse, municipalizar o transporte, estatizar o transporte. Eu costumo dizer aqui em São José, quando o pessoal me pergunta se é possível ter uma tarifa social, eu falo assim, olha, se a gente pode comer pagando R$1 e a comida é mais cara que uma passagem de ônibus, por que a gente não pode ter a passagem de ônibus de graça ou a passagem de ônibus a R$1? Tudo depende de decisões políticas. Por exemplo, vamos aprofundar aqui na nossa cidade. O prefeito de São José está gastando só para fazer a iluminação e a jardinagem da Ponte Estaiada R$1.800.000. Uma obra superfaturada, uma obra que atende exclusivamente o interesse dos ricos. O prefeito de São José acaba de abrir agora a licitação para o projeto do Linha Verde, que vai gastar algo em torno de 100 milhões. E esse prefeito não fez uma distribuição em massa de cesta básica para a população. E esse prefeito não tem se somado à luta dos trabalhadores em defesa da estabilidade do emprego, em defesa do isolamento social. Muito pelo contrário. Então, tudo tem a ver, por exemplo, com o que é o jogo capitalista. E dentro do jogo capitalista hoje, é óbvio que eles têm uma posição. A posição dele no primeiro momento é garantir o seu lucro, é garantir a sua riqueza, a sua bonança, e que a população tenha que morrer num momento como esse, na miséria, na doença, e nós achamos que não, gente, nós achamos que é hora de dar um basta. Por isso que é muito importante a gente estar debatendo nessa situação toda uma saída que passa por uma revolução socialista. Nós produzimos da agulha ao avião. Nós somos um país extremamente rico, gigante pela própria natureza, que tem tudo que nós precisamos ter para ser uma grande potência, mas, lamentavelmente, é um país sugado por 6 bancos e que toda a sua riqueza é destinada aos especuladores internacionais através da dívida interna e da dívida externa. É preciso de acabar com essa lógica. Por isso, o PSTU se apresenta como uma alternativa socialista, revolucionária, e nós achamos que esse é o segredo nesse momento de confinamento. Não pode ser que a gente se acostume a aceitar essa vida que a sociedade capitalista está nos impondo. Morrer de fome ou morrer de coronavírus. Não, nós não queremos morrer de fome, nós não queremos morrer de coronavírus. Nesse momento é defender as nossas vidas para a gente poder ir adiante marchar para destruir o capitalismo e fazer uma revolução nesse país. Aí para o encerramento,
Eu queria, na verdade, pedir que os camaradas, que a Ana Paula e o Macapá, façam as considerações finais. Eu vou aqui falar rapidamente aqui sobre os comentários, né? Aqui ao longo da nossa live, assim como, né, a Ana e o Macapá falaram da importância, e não só a importância, mas a necessidade de reestatizar a Embraer, porque é a única forma de defender empregos. Aqui o Dantas também observa que a Vibraz, ela também é uma empresa estratégica que que precisa ser estatizada, né, também, e isso também tem a ver não só com a soberania do país, mas com a defesa dos empregos, é a única forma de garantir os empregos. Aqui o João Roberto também fala questiona aí, né, a sinceridade do governo do Dória, quando ele defende ele faz a política do isolamento, mas é uma política também parcial, que é claramente eleitoral. O Célio fala da necessidade aí, né, questiona aí o papel que as outras organizações e partidos de esquerda vêm tomando e da necessidade de como deveria ser a questão da unidade das organizações dos trabalhadores para defender os empregos, né? Então aqui tem bastante gente assistindo, o pessoal está comentando, está gostando. Eu acho que vários dos assuntos aqui foram abordados na fala dos camaradas, e quem infelizmente não pôde acompanhar desde o início vai poder ver a nossa live depois na íntegra no YouTube. Então eu queria pedir o Macapá e a Ana Paula e o Macacá... A Ana Paula, estou enrolando já, a Ana Paula e o Macapá, para que possamos aí as considerações finais, e no intuito disso, né, da questão de todo o debate que foi feito, de como defender os empregos e qual é aí o desafio estratégico dos trabalhadores nesse momento. Então, Ana Paula, se você puder falar, e em seguida o Macapá. Eu queria retomar essa pergunta, como defender os empregos, né, que é uma das angústias, né, que todos nós temos vivido. Como defender os empregos? A nossa organização, né, a nossa luta, a luta dos trabalhadores brasileiros, né, daqueles que também estão na condição de sem trabalhar, né, porque tem esse direito negado, tem o direito de produzir negado pela crueldade do sistema capitalista. Nós precisamos nos organizar e transformar essa sociedade, né? Nós não precisamos esperar daqui 100 anos, daqui 50 anos, para modificar essa forma da sociedade, né? A pandemia, ela revelou toda a crueldade do sistema capitalista, toda a monstruosidade do sistema capitalista, e também revelou as condições, a potência que nós temos, né, da classe trabalhadora brasileira e da classe trabalhadora mundial. Né, os exemplos que nós temos no Brasil e no mundo são exemplos de resistência, são exemplos de união, são exemplos de rebeldia, de organização, e são esses os exemplos que nós devemos seguir. Né, nós devemos aproveitar esse momento, né, que é um momento muito triste, que é um momento que nenhum de nós esperaríamos estar vivendo, né, um momento de uma catástrofe, e o que nós dizemos, né, é que é uma catástrofe anunciada. Né, essa pandemia, ela não é algo que estava no imprevisto. Né, a sociedade humana, a forma com que nós nos organizamos, já deu condição de perceber quando aconteceria algo desse tipo. Porém, o sistema capitalista, ele prefere protelar e não resolver, prefere, né, deixar a sociedade à mercê de uma crise sanitária como nós estamos vivendo hoje. Né? E mesmo diante dessa crise sanitária, as medidas são ineficientes e ineficazes, né? As medidas de todos os governos. Né? Isso no Brasil e no mundo, né, nós temos uma situação alastrando porque as medidas são ineficientes e ineficazes. Nesse sentido, cabe a nós, né, defendermos a nossa vida, cabe a nós nos organizarmos para fazer a nossa quarentena, né, para garantir que as pessoas sejam menos expostas ao vírus possível, né, para que elas
tenham a condição, né, de garantir a sua vida. Então, eu queria encerrar agradecendo a participação de todos. Eu acho que nós fizemos um belíssimo debate e gostaria de saudar a todos os trabalhadores da saúde. Nós temos essa semana, que é uma semana da enfermagem, né, que abarca todos os trabalhadores que estão na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19, vários trabalhadores que perderam as suas vidas, né, no Brasil e no mundo. Então, no Brasil, nós já temos ali um número de mais de, se não me engano, nós já temos mais de 500 trabalhadores, né, da saúde que foram afetados e que foram mortos pela Covid-19. Números que ainda são muito subnotificados, mas eu queria encerrar saudando esses trabalhadores, né, que estão combatendo a pandemia na linha de frente, nos hospitais e em todos os seus locais de trabalho. Eu queria, em nome do PST São José dos Campos, levar nossas condolências, né, a todas as famílias que perderam seus entes queridos, né, estão nesse momento enlutadas no nosso país. Da nossa parte, nós vamos seguir a nossa luta. São mais de 11 mil vidas perdidas e nós não podemos achar como natural, no dia que nós chegamos à marca dos 10 mil mortos, o presidente da República está fazendo churrasco ou está passeando de jet ski, quando todo mundo está cada vez mais preocupado com a situação e milhares de pessoas nesse momento correm o risco de perderem suas vidas. Então, uma coisa, Ana, era se o presidente fizesse um esforço danado, né, para que as pessoas tivessem o que comer, tivessem seus empregos garantidos, que os hospitais atendessem as pessoas, que a gente garantisse o isolamento social, e ter feito tudo e mesmo assim uma pessoa viesse morrer, mesmo assim a gente teria que lamentar, né? Mas assim, foi feito o que era possível de ser feito, né? É a mesma coisa um bombeiro, né? Um bombeiro, ele dá a sua vida para salvar uma outra vida. Então eu digo assim, olha, o presidente da República, ele deveria se comportar como um profissional da saúde. O presidente da República, ele deveria se comportar como um bombeiro, não como um coveiro, que vai estar só enterrando. Entendeu? Então, eu acho, Ana, que esse debate ele é muito importante, porque nós temos que dizer para as pessoas que, inclusive que são trabalhadores, que acreditam no Bolsonaro, ou que acreditam no seu pastor, né, que essa doença é uma doença que não existe, que não tem nada que ser feito, que as pessoas vão morrer mesmo. Gente, não é normal. Não é normal isso. A defesa da nossa vida nesse momento, ela passa pelas nossas mãos. Nós não podemos aceitar com que as pessoas continuem morrendo de fome, os grandes mercados cheios de alimentos. Então, a população tem que se organizar. Nós temos que, nesse momento, organizar duas coisas muito importantes. Primeiro lugar é defender as nossas vidas. Segundo lugar, nós temos que derrubar já o governo Bolsonaro, Mourão, Paulo Guedes e esse projeto autoritário, esse projeto criminoso, assassino, que está matando milhares de pessoas no nosso país. E aproveitar esse momento que a gente está em casa, que a gente está de quarentena, que a gente está com nossos familiares, pensar o que nós queremos para o futuro. É dizer assim, olha, não pode ser que a gente se conforme com o capitalismo, com essa sociedade podre que nós estamos vivendo nesse momento. Não pode ser esse nosso presente, não pode ser esse futuro. E o futuro vai depender muito do que nós vamos construir a partir desse momento daqui para frente. Então, nesse momento, primeiro momento, vamos nos resguardar, defender as nossas vidas e vamos preparar uma grande revolução socialista nesse país e, quem sabe, derrotar o capitalismo no mundo inteiro, aproveitar que agora o vírus está mostrando que é possível derrubar o sistema. Obrigada, Macapá. Obrigada, Paula, pelo ótimo debate que a gente pôde realizar hoje. Nós pedimos desculpas aí, compreensão, né, de todos os internautas
para esses problemas técnicos que acabam marcando, né? O áudiozinho que está falhado. Hoje a internet não nos deixou na mão, né? Mas muito obrigada à participação de todos. Eu repito novamente que essa live ela vai estar disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, é só procurar PSTU Vale, né? E chamo a todos que se continuem, né, nos seguindo nas redes sociais, né, nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? E assim que em breve nós vamos estar divulgando a nossa próxima live e vamos, né, gostaríamos de contar com a presença e participação de todos novamente. Agora aqui no meu relógio são 6h40, então aqui nós vamos nos despedindo desde já. Um abraço a todos, muito obrigada pela participação, obrigada aos debatedores, a Ana Paula, ao Macapá e até a próxima. Boa noite a todos.